Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gerência Quality, um podcast para quem vive o universo da qualidade. E hoje nós trouxemos aqui uns convidados muito especiais, que é o Guilhermo e a Thaisa, que vai explanar para a gente um pouco sobre as normas regulamentadoras e o que elas têm de impacto na gestão integrada, na responsabilidade social e na segurança do trabalho. Um tema super atual que estamos vendo aí, né, constantes modificações. Então, sejam muito bem-vindos, Guilhermo e Thaisa, ao nosso podcast. Sobre hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão das normas. E eu já começo uma pergunta para você, ouvinte, que está nos acompanhando. O seu laboratório ele está totalmente normatizado? Você está seguindo as atualizações, está por dentro dos novos contextos relacionados aí às NRs, sobre a questão ali dos impactos na sua questão da sua gestão integrada? Como que está aí a sua estrutura de qualidade? Já deixo essa pergunta para você já ficar curioso sobre o assunto que nós vamos decorrer com essa dupla maravilhosa que estará falando conosco aqui. E eu já quero que eles se apresentem para que vocês conheçam todo o know-how que a Thaisa e o Guilherme possuam. Então, por favor, Guilherme, me fala um pouquinho sobre você, depois Thaisa, se apresente também para o nosso público aqui. Obrigado. Primeiramente, agradecer a presença aqui, tá? E o convite da Equality e da Gerencia Lab, tá? Somos da ASCII Engenharia e Serviços. Prestamos consultoria em segurança do trabalho, tá? Meu nome é Guilhermo, sou engenheiro de produção e pós-graduado em segurança do trabalho. Tenho experiência 12 anos no ramo automobilístico e 4 anos eu tenho experiência como perito auditor de SGI, tá? É um prazer também estar aqui hoje, com o convite da Equality, do Gerência Lab. Eu sou a Thaisa, né? Estou muito feliz aqui de estar com vocês. E eu acredito que vai ser muito importante a nossa participação aqui para desmistificar um pouco essa questão da legislação, né? De como que a legislação ela está do lado tanto dos negócios quanto das pessoas. Eu sou mestre em Química, sou consultora em conformidade e bem-estar também dentro das empresas. Muito bem-vindo, pessoal. Espero que a gente consiga trazer vários insights aí para as empresas, para os empresários, para os colaboradores, né? Porque eu acho que segurança é um item que a gente não pode abrir mão, né? Então, independente de qualquer área que a gente está, a gente trabalhar com segurança e qualidade, né, Roger? Com certeza. São temas que não dá para deixar de lado, né? Porque a conta chega, vamos falar assim. E muitas das vezes as pessoas pensam, né, Nath, que quando se trata de normativas, legislações, regras, vai se tornar algo muito engessado, que vai dar trabalho, que vai ser aquela questão assim, não, vai, em vez de me facilitar, vai dificultar o meu dia a dia, e não é isso, pessoal. E nós queremos hoje trazer esse conteúdo, né, pautado em cima desse ponto, que é um detalhe que nós já abordamos em um outro podcast nosso. Que você, se você ainda não viu, volta lá no nosso canal, assista lá esse outro podcast falando sobre a questão de normativas. E a pedido de muitos, nós estamos agora trazendo novos conteúdos em cima dessa parte, que é os nossos convidados de hoje. Exatamente, pessoal. Então, Guilhermo, fala para a gente um pouco mais sobre o que são as NRs, né? Como são, o que são essas normas regulamentadoras? Sim, as NRs, né, elas surgiram, né, a princípio com a consolidação das leis trabalhistas em 1943. E a partir daí, ela só foi ganhando corpo e estrutura. Eu costumo falar que as NRs é uma estrutura dorsal, né, que regulamenta e cria padrões para que a gente não cometa acidentes e não adoeça por causa do trabalho, né? Então, quando que começou? Foi em 1943 e em 1978 foram criadas 28 NRs, que foi um período de 3 décadas de intensa industrialização e onde estava morrendo, né, muitas mulheres, muitas crianças na indústria brasileira. Então, surgiu essa grande necessidade de começar a estruturar as NRs. E aí, Guilherme, é interessante que as NRs elas foram estruturadas em cima de convenções e de acordos internacionais também, né? Porque o Brasil, quando a gente pensa na industrialização, né, grande parte do que a gente tem hoje de indústria, enfim, são multinacionais, são empresas que vêm de fora, tem capital de fora aqui,
E surgiu essa necessidade junto desses acordos internacionais. Então, as normas elas sempre são norteadas pela Organização Internacional do Trabalho, por essas diretrizes, para promover um trabalho que seja produtivo. Então, a gente está pensando em produtividade e que seja saudável. Porque se a gente tem trabalhadores trabalhando por mais tempo, com mais qualidade, a empresa, né, a gente vai conseguir, né, as empresas, sejam laboratórios, enfim, as organizações vão conseguir atingir seus objetivos e a sociedade também vai conseguir caminhar junto com os avanços tecnológicos. Então, as normas regulamentadoras, elas, desde que foram criadas as primeiras 28, né, hoje a gente tem 38, são 36 que estão vigentes, e elas vão todas nessa direção, como o Roger falou, elas vão na direção da gente ter um trabalho que seja estruturado de forma que a gente tenha segurança para garantir qualidade, né? Complementando o que vocês disseram. E é bem interessante a gente entender um pouco dessa contextualização de quando foi criado, porque, assim, as coisas, elas às vezes acontecem para que a gente depois regulamente, né? Porque, assim, a gente vem de uma revolução que veio, né, de fora, e aí, a partir daí, essas normas, elas se tornaram necessárias para a gente poder construir, né, uma segurança no trabalho, uma qualidade ali para o trabalhador e também para a indústria, né, para as empresas. Então, assim, de lá para cá, muita coisa tem mudado. A gente passou por vários processos aí já, né, de mudanças, desde quando a indústria veio, com essa revolução industrial veio para o Brasil. Então, hoje, com certeza, a gente já tem outras adequações aí e com certeza vão vir mais, né? Então, por isso, essa necessidade aí de ficar sempre atualizado para a gente não ter nenhum risco, né? Tanto de multas, né? Mas também de garantir o bem-estar ali do nosso colaborador, do nosso trabalhador. Afinal de contas, não adianta só ter um serviço de qualidade, que a visão externa que o cliente vai ter que é muito bom, né, é aceitável, é ótimo, mas ninguém sabe o que está se passando lá dentro. E aí a empresa começa a ser taxada como uma empresa ruim para trabalhar, é uma empresa que não tem qualidade, não tem conforto, é uma empresa que não foca no bem-estar do funcionário, do colaborador. Então, quando se trata de qualidade, não é só a questão do serviço, né, Nath? Nós também temos que trabalhar a questão da pessoa, porque, afinal de contas, é um dos processos fundamentais, né? Uma das peças fundamentais dentro da prestação de serviço é a pessoa. E aí a gente já começa com uma pergunta já muito importante. O que acontece quando essas normas não são atendidas? Qual que é o impacto que isso pode trazer para a empresa, para o laboratório, para a organização em si, dentro desse contexto? Ah, sim. O impacto é em todos os parâmetros, né? É o impacto humano, né, por causa do acidente ou da morte daquele funcionário, e o impacto financeiro também, né? Das empresas, das famílias que quando ocorre, né, o acidente ou a doença do trabalho. Então, o impacto é muito alto. A gente tem no Brasil, né, as normas gerenciais e as normas setoriais e as normas específicas. Então, as normas gerenciais, ela tem mais poder jurídico que as outras normas. Então, quando a gente pega a norma de fiscalização, a NR28, dentro da NR28 tem itens de todas as outras normas que penalizam as empresas se ela não seguir esses itens. Essa penalização gera multas altíssimas, dependendo do setor, do grau de risco da empresa. Então, a gente não vai ficar falando só de multas, mas a NR28 ela trata especificamente dessas multas e o tanto que é alta essas multas, né? A Thaisa vai até dar um exemplo aqui agora, que a gente pegou uns dados, né, Thaisa? Aí são dois pontos interessantes, né, em relação ao custo, né? A questão da fiscalização, hoje também teve uma mudança, né, não só nas normas, a NR28 teve valores atualizados esse ano, e a gente tem também uma mudança na forma de fiscalização. Antes, o Ministério do Trabalho tinha que ir lá na empresa, conferir, verificar, o auditor fiscal do trabalho lá, verificar se a empresa está cumprindo com todos os requisitos, e são muitos itens.
Hoje a gente tem uma plataforma digital, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, em que os auditores fiscais do trabalho conseguem fazer uma chamada ali digital para várias empresas do mesmo setor e solicitar toda a documentação histórica aí dos últimos 5 anos, 10 anos de documentação obrigatória. Então, essas empresas simplesmente elas têm 15 dias para enviar tudo. E aí, se não for enviado, o processo de notificação continua e as autuações podem ocorrer sem que o auditor fiscal tenha que estar na empresa. Então, está muito mais fácil a fiscalização. Como o Guilherme falou, a gente não gosta de ficar falando de fiscalização e de multa, porque o ideal, né, quem está pensando em qualidade, que é a audiência daqui, está pensando em elevar o nível. Não é Com só o certeza. mínimo, mas tá lá em cima. Mas para a gente estar com a qualidade, tá com a boa visão no mercado, a credibilidade, uma boa imagem para os clientes, o principal cliente é quem está dentro da empresa. Quem vai vender melhor e vai realmente transmitir essa imagem para quem está para fora são os funcionários, a equipe que está ali dentro e os próprios fornecedores, né, a própria cadeia de fornecedor. E dentro desse contexto que você acabou de falar, Thaisa, sobre essa questão de fiscalização. Quem é que faz essa fiscalização, além, né, dessa questão da auditoria, da solicitação de documentos? Existem órgãos regulamentadores, pessoas, empresas que fazem isso? Explica para o nosso público aqui como que funciona. Sim, em relação às multas específicas, a principal fiscalização ela é prioridade do Ministério do Trabalho, Emprego, só que ela é feita de forma conjunta, como a plataforma digital hoje tem muitas informações que as empresas precisam prestar em formato digital, é feita uma correlação de dados entre o INSS, entre a Receita Federal e o Ministério do Trabalho. Então, às vezes, o trabalhador sofreu um acidente dentro do laboratório, enfim, e aí vai precisar se afastar. E aí, quando ele vai se afastar, depois de 15 dias, ele precisa pedir o auxílio da Previdência, né? Ele vai entrar com um pedido de auxílio para ficar mais tempo afastado. E aí, a Previdência consegue linkar. Ah, foi um afastamento por qual causa? Ah, eu sofri um acidente no meu trabalho, ou no percurso, enfim, vinculado ao trabalho. E a Previdência vai gerar uma notificação para o Ministério do Trabalho, junto com a Receita Federal, porque aí já é aplicável uma multa. Essa empresa não mandou, ela não declarou que aconteceu esse acidente de trabalho em decorrência das atividades que a pessoa executa para essa organização, para esse laboratório. Então, isso já gera um passivo alto hoje, essas multas foram revisadas, né, estão um valor alto. E quando a gente pensa em custo de forma geral para a sociedade, nos últimos, de 2012 a 2022, só a Previdência Social gastou, né, 136 bilhões de reais com esses afastamentos por causa de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então, a gente pensa, são 136 bilhões de reais que saíram dos cofres só do governo, que vão ser pagos pela sociedade e pelas organizações. E tem um custo extra, né? Tem um custo com as indenizações, com multa, no caso das empresas que não cumpriram com as responsabilidades que elas têm. Tem o custo dessas famílias, né? Dessas equipes também, quando a gente pensa em confiabilidade, em rastreabilidade. Quando um colaborador está fora da equipe, o laboratório também está perdendo, né? Com aquela participação, com aquele know-how ali. E isso afeta também a produtividade, né? O Então, impacto em cadeia, né? em cadeia. Então, ele afeta ali quem está por perto, mas também afeta de diversas formas. Então, o custo, a gente fala, o valor tem o valor para a empresa, tem o valor para a pessoa, tem o valor para a sociedade, para o Estado. Então, assim, as normas, elas existem nesse sentido, para a gente trazer essas pessoas para dentro das organizações, para elas estarem produtivas e trabalhando de uma forma que seja saudável e sustentável. Cercar, né, de todas as formas para a gente conseguir garantir isso. E aí, como você falou, né, Thaís, agora tem essa plataforma digital que as empresas têm que enviar essa documentação. Então, mais um ponto que a gente tem que avaliar muito bem, né, Roger, de ter Isso esses mesmo. controles de documentos, de ter essa documentação em dia, de ter os vencimentos, né, da documentação. Uhum. A gente sabe que são muitos documentos que precisam ser validados, né, são várias áreas que a gente precisa de ter envolvidas nesse processo. Então, aí essa responsabilidade, né? Responsabilidade de ter alguém de confiança ali para poder mostrar, né, o caminho das pedras, como fazer, como deve monitorar, fazer Exato. esse gerenciamento, né, Roger? Acho que é Com muito certeza. importante. Todo mundo tem a ganhar, né, Thais? Exato. Sim, e esse monitoramento, vale lembrar que é um monitoramento que, se você não vê que eles enviaram, é prova tácita, né?
Ciência tipo, a tácita. ciência Isso. tácita. Eu falei errado. É a ciência tácita, tipo, se ele não vê, eles vão autuar, vão É, multar. se Então a, tem que ser monitorado. E isso não é só no DET, né? O DET, ele é o programa do governo, a digitalização do governo, do Ministério do Trabalho. Tem um E-Social também. O E-Social, ele é mais previdenciário, né? Então, isso tudo está linkando por causa das normas. As normas, elas criaram uma estrutura para que a Previdência Social e o Ministério do Trabalho se conversem e façam a mesma autuação, as mesmas notificações, né? É isso que eu queria, assim, alertar os nossos É ouvintes. isso, o que a gente tem visto é que, além da legislação estar sendo harmonizada, né, para conversar a mesma língua, os órgãos fiscalizadores também estão unidos para Uhum. agirem de forma conjunta, né? Então, se a empresa está falhando em algum aspecto da legislação em segurança e saúde do trabalho, ela vai ter vários órgãos ali, até vigilância sanitária a gente vê Isso, lá de... fazendo fiscalização em relação à segurança do trabalho. É. Então, não tem por que fugir, a empresa só tem a ganhar com o cumprimento dessas normas, né? Uhum. Na verdade, elas precisam, né? Acho que é uma Uhum. questão de necessidade mesmo, né? Compulsório mesmo ter essa obrigatoriedade, assim, social e É porque a gente fica pensando muito em multa, em custo, mas as normas ela veio para auxiliar mesmo, para garantir que a gente não tenha acidente de trabalho, não adoeça no trabalho. E isso é primordial. A gente não pode esquecer disso, que é a base das NRs, E né? elas são construídas com base em ciência, né? Elas não são quem pensa nas Não é normas. achômetro, né? Não é É. Não é, simplesmente agora uma vai ter coisa que. que tem aqui, por isso tem que acontecer e Uhum. pronto, né? Agora eu quero que todo mundo faça isso, cumpra com isso. Não é. são em dados consolidados, né? E por isso, né, acho que é importante a gente pensar nessas atualizações, né? Porque se a gente constrói um documento em dado, né, se a gente passa a ter uma norma regulamentadora através de dados, e como teve várias mudanças, né, Uhum. na área industrial, Toda a na nossa evolução que vem rotina, dentro do né? processo, né? Exatamente. As coisas não podem ficar engessadas, né? A gente não Uhum. pode usar uma norma de 1900 antigamente que não tinha toda essa evolução tecnológica que a gente tem hoje. Então, as NRs, elas vieram, né, tiveram um processo aí de atualização. Então, conte mais sobre esse processo de atualização, sobre a importância, né, dessas atualizações para o sistema de gestão integrado, né? Quando a gente fala em sistema de gestão, aí a gente utiliza muito esse sistema de gestão integrado para a área de segurança de saúde do trabalho. Então, explane para a gente um pouco melhor sobre essas atualizações, quais normas foram atualizadas, quais os impactos, né, que vão causar aí para as organizações. Sim, assim, igual eu falei, né? Das normas gerenciais, quando elas atualizam, as outras todas atualizam. E isso veio da ISO 45001. Então, a gente fazendo a correlação, né, do SGI, a ISO 45001, a ISO 14001 e a 9001 são as ISOs que compõem o SGI e o famoso ESG, né? Que é uma tendência global da gente cumprir com a sustentabilidade, tratar o meio ambiente do jeito que tem que ser tratado, tratar as pessoas do jeito que tem que ser tratadas. E essa junção das ISOs com o auxílio das NRs, a gente forma uma estrutura dorsal, né, uma coluna dorsal de apoio e segurança do trabalho, de meio ambiente e de qualidade. E o que eu vi que essas normas, a ISO, pegaram como base é o PDCA, né? O que é o PDCA? É uma metodologia da ISO 9001, né? Até que você sabe mais do que eu, que tratam da melhoria contínua. Então, quando você faz a melhoria contínua nas NRs, com a ISO 45000, tratando da segurança do trabalho, na ISO 14001 e na 9001, a gente estrutura um corpo de movimento, de trabalho, de continuidade, de melhoria, né, que faz com que a gente dê suporte às empresas e garanta que
evita acidentes, evita multas, né? Então, é isso que eu queria falar. Como a gente vê a mudanças, como você falou, né? A norma gerencial, ela puxa essas outras mudanças. A Uhum. NR1, ela foi muito atualizada, foi a principal, a que puxou, desde 2021 que ela foi atualizada. A gente está falando muito da atualização de 2025, mas desde 2021 ela teve uma atualização muito grande, Foi. que foi uma mudança para trazer essa questão do ciclo PDCA, né? Trazer realmente essa gestão contínua, porque antes ficava aparecendo, e quando a norma dá margem, a gente vai para, geralmente o que as empresas vão fazer, vão para a margem, né? Parecia que era só fazer um documento e manter aquele documento ali existindo. E aí a NR1 de 2021, ela deixa claro que a gente precisa que seja um ciclo contínuo. Então, deixa o documento de lado, ele precisa existir, ele é uma prova, uma evidência legal importante, mas ele precisa estar vivo. Ele Uhum. precisa ter evidências de que aquele plano de ação não é só um plano de ação. Está sendo feito, está sendo monitorada a eficácia, por quem está sendo, por quanto tempo, né? Então virou uma gestão. Então ela deixa de ser uma norma de levantamento de riscos e passa a ser uma norma de gestão de riscos. E aí ela abrange vários riscos, né? Os químicos, físicos, ergonômicos, os mecânicos. Agora, em 2025, a gente vai ter essa atualização, em 2026, a gente vai ter essa atualização com os riscos psicossociais, que já estavam ali implícitos na atualização da NR17. Então, quando teve a primeira atualização da NR1, atualizaram várias. A gente destaca aqui também a NR7, que trata da saúde dos colaboradores. Então, como que vai ser feito esse monitoramento da saúde? Simplificou algumas coisas. Antes, a pessoa tinha que fazer uma alteração, uma mudança de função simples, tinha que ir lá na clínica, tirar aquele colaborador da rotina de trabalho, fazer uma avaliação clínica, para ver se ele tinha aptidão para uma mudança simples de função. Hoje não precisa tirou essa burocracia. O que a gente precisa? A gente precisa olhar para os riscos. O foco, né, é a prevenção, né, Exato. Thaís? Porque antes o PGE era PPRA, não é PPRA mais, é PGR, é o Programa de Gerenciamento de Risco. E nele, eu e a Thaís, nosso time, preocupa no plano de ação colocar os outros programas, não só o programa de gerenciamento de risco, que é tratar dos riscos ocupacionais e agora psicossociais, né? Tratar também de outros fatores do meio ambiente, sanitários, né? Então, a gente cobra também o AVCB na nossa documentação, a gente cobra dos nossos clientes o programa de gerenciamento de resíduos, né? Que é do meio ambiente. Então, é tudo interligado, né? É uma cadeia, né? Eu É uma acho que a cadeia. gente, como você falou, né? O ESG veio aí com mundialmente falando, né? Então a gente tem toda essa preocupação com a sociedade, com as pessoas, com a comunidade e com o meio ambiente. Por quê? Isso está sendo exigido exteriormente, né? Internacionalmente. Então, se a gente não se adequar, a gente não consegue vender, né? A gente não Sim. consegue ter. Você fica atrelado e amarrado a um processo do qual você não vai conseguir fazer parte dele. Exatamente, é uma cadeia, né? Então, É. assim, óbvio, né, que a gente aqui como qualidade, e aí você citou uma coisa muito importante, Guilherme, a gente vem com essa parte de prevenção. Uhum. A 17025, né, a 9001, ela vinha muito com essa parte de prevenção e aí mudou tudo para gestão de riscos. E é isso, né? A gente realmente gerenciar o risco, porque talvez o risco ele não seja tão crítico para o meu processo. Ele não exista tanto na minha atividade, mas ele tem um risco potencial de acontecer, então eu preciso gerenciar ele. Uhum. Então, trabalhar com essa gestão de risco, ela é fundamental para as organizações, tanto na área da qualidade, quanto na área ambiental, quanto na área, né, de saúde e segurança. Então, assim, e aí você falou da 45.001, né? Que é a norma de segurança, Segurança do trabalho. do isso. trabalho. Então, é um ponto para a gente focar bem. Não precisa a gente ter uma certificação, né? Para a gente ter uma implementação de requisitos, né? Vai depender do foco da empresa, né? Márcia? Exatamente. Se o seu cliente não exige, você não precisa ter a certificação. Mas Uhum. o seu olhar para esses requisitos, né? A sua ação em cima dessas NRs, em cima desses requisitos, ela precisa existir, né? Sim. Então, assim, a gente tem uma fiscalização das NRs,
né? Mas a gente tem uma norma para a gente seguir, que não tem uma obrigatoriedade de uma certificação, a gente não vai ser fiscalizado quanto à implementação dessa norma, né? Da ISO 45001, mas ela é de fundamental importância para você ter uma diretriz, para você só não ficar cumprindo protocolo de órgão fiscalizador, né? Então, Ter assim, só aquilo ali no papel Isso. e falar, não, aqui eu estou fazendo porque eu tenho esse documento aqui elaborado e faço. Mas como você mesmo falou, Thaís, é algo que é contínuo. Então, o PDCA, que o Guilherme citou, ele vem com esse intuito de trazer essa continuidade do processo. Uhum. Porque, afinal de contas, quando a gente trata de uma normativa, uma regulamentação em cima de algo, não é aquele fator assim, eu vou gerar um documento aqui que vai armazenar na qualidade. Qualidade, você cuida desse documento aqui, o tá? vencimento é tal. Não, O é vencimento Aí só é dia quando vence a tal, gente tudo muda a junto. data ali, acabou. Justo. Ah, chegou no Tá. vencimento. Vamos lá, Não. vamos refazer o documento aqui de novo e pronto. Não é isso. O objetivo central, principalmente após essas atualizações, é garantir uma continuidade para que haja qualidade dentro do processo. E é um ponto que muitas das vezes a empresa não consegue enxergar isso, né, Nath? Porque enxerga como se fosse apenas uma regra. Ah, não, é essa regra que vai ser trabalhada e pronto. E isso daqui só vai me onerar. Só vai me trazer, tanto financeiramente quanto de atividades, mais coisas para fazer. Mas não enxerga todo o processo que ela tem por trás e a garantia que ela vai te dar de evitar que aquilo ali aconteça. Exatamente. A questão da prevenção, e muitas vezes a empresa está com algum problema interno ali, ela tá com alguma dificuldade, ela acha que eu tenho que, eu não sei, testa várias soluções sem antes, às vezes está com um especialista que vai analisar aquele processo produtivo, vai perceber, olha, por exemplo, no caso dos riscos psicossociais, tá tendo um estresse aqui da equipe, mas não é um estresse relacional, não é um estresse com a liderança, é um estresse porque às vezes a ferramenta de trabalho, o software que a empresa contratou, parece muito bom, mas a usabilidade dele não é. A usabilidade daquele software, daquela ferramenta, está promovendo um estresse para a equipe, fica trabalho acumulado, hoje não está funcionando, está fora do ar, então vai ter que realimentar aquele software em outro dia, então gera uma sobrecarga ali sazonal muitas vezes. Então, não é só é uma obrigação que traz vantagens, né? Quando a gente pega uma equipe que vai olhar realmente para aquele trabalho, olhar como otimizar e adaptar aquele trabalho para quem está executando ali aqueles processos, a empresa vai ganhar em otimização em outros pontos, vai falar, olha, eu contratei só para conformidade, vamos pensar nesse ponto de vista, mas ganha também em eficiência. E a NR, o objetivo das NRs é trazer conformidade. Agora, da ISO, ela já vai além, né? Que traz a certificação. Então, por isso, quando eu falei para você, Nath, que depende do foco do cliente, o cliente que quer exportar o serviço ou exportar o produto, tratar disso com multinacionais ou vender em licitações, ele precisa de ter a certificação ISO, né? Tanto a certificação SGI, né? Que é das 3 Das ISO. 14 e da 9, exatamente. Isso. Exatamente. E assim, eu fico. A gente observa muito, né? Quando a gente começou, assim, né, lá no Equality, a quantidade de pessoas da 9, 14, da 1445 que apareceram era muito pouco. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de solicitação. Então, assim, e percebe-se que isso é por qual motivo? Por causa de pressões internacionais. Né? Então, a certificação, ela acaba sendo uma exigência de cliente que muitas vezes a empresa ela já tem os processos ali definidos. Só precisa sentar e estruturar. Às vezes documentar, não tá conseguindo só né? enxergar o que está acontecendo realmente dentro do contexto, né? Está ali, mas devido a não ter esse processo contínuo de verificação, de planejamento, de ação, ela não consegue enxergar o que está acontecendo. E igual você citou mesmo, Thaisa, nesse ponto, né? Eu vou fazer só por fazer. E às vezes é uma coisa tão simples, né, no quesito que você deu de exemplo da questão do software, né, como é a estrutura do Gerencia Lab. Você tem um software ali só porque a 17025 agora está focando muito nisso, meu laboratório precisa ter, então eu vou contratar só para contratar para ter. E aquilo ali, em vez de trazer um benefício, acaba trazendo um malefício para o laboratório. Né? Não é uma situação de um software que vai colaborar, que vai trazer um acompanhamento, como a gente faz com os nossos parceiros ali, principalmente pela questão do foco, porque o laboratório já tem tanta coisa para preocupar no dia a dia dele, então vai ter que preocupar ainda mais com a questão tecnológica e ele ter que se desgastar enquanto ele não possui um software que atenda ele
dentro de todos os processos. E aí gera todo esse transtorno sazonal, como você citou, né, Thaís? Exato. E é olhar esse olhar multidisciplinar em conjunto. Então, é interessante que às vezes a pessoa fala, mas eu não quero, eu já tenho alguém que já fez isso aqui. A gente fala, não, então vamos trazer essa pessoa para a conversa. Porque não dá para ser só, aqui o pessoal da segurança vai fazer isso, o pessoal da qualidade vai fazer aquilo. É uma organização só, né? É uma equipe só. É um né? brainstorm processo. mesmo com várias áreas. E interessante vocês falarem isso, porque a gente, né, mapeando processos aí de um cliente nosso, a gente, né, parou, de atendimento, a gente parou para poder avaliar o atendimento deles, né? E aí a impressora ficava do lado aí de vocês, como se fosse isso, a gente atendendo aqui, o colaborador tinha que sair daqui, dar a volta toda hora para poder pegar na impressora o papel, toda hora. Assim, em 5 minutos que eu tava falando, gente, mas por que não coloca uma impressora aqui? Ou se não coloca a impressora no meio? Não precisa de ter outra. Coloca no meio, que fica mais fácil para todo mundo. Aí eles, nossa, tipo, é porque tá tão envolvido ali naquela rotina de Uma coisa trabalho tão simples, e o negócio está mas que não estava funcionando, visível. mas não percebeu que nossa, toda hora a pessoa tem que levantar para poder ir ali buscar. E o desgaste que isso gera, né, para o colaborador, o tempo de espera também fica maior, porque claro que você deixa de atender outra pessoa. Segundos por segundo, isso vai gerando, né? Pode ser acúmulo. segundos, mas quando você para analisar o contexto num todo, aí que você enxerga qual que é o resultado que você ou perdeu ou ganhou dentro daquele processo. Exatamente. Aí eu falei, nossa, assim. Aí eu parei assim pra pensar, falei, gente, será que eu. Até eu pensei, será que eu falo? Porque assim, tá tão óbvio. Será que. Não, mas é porque tá tão envolvido ali naquele processo que não conseguiu enxergar, assim, né? Não era o objetivo nosso pensar nisso, né? O nosso objetivo era outro, era só escrever o procedimento, mas assim. Assim como a gente é da qualidade, o nosso objetivo também é melhorar processos, né? Sim. Então, a gente acabou, né, citando isso e mudaram. Não, ficou ótimo, né? Eu falo, gente, às vezes é realmente trazer uma pessoa com olhar de fora, a pessoa olhar como executa, para ter ideias diferentes de como melhorar aquilo ali, né? De como trazer uma melhoria significativa para eles, para o colaborador, com certeza, que não precisou ficar levantando o tempo todo. E para eles foi irrisório ali o valor, né? Que na verdade até já tinha guardado lá no suprimento, no almoxarifado. Era só pegar para usar. Já tinha a estrutura, né? É muito exato. interessante. Não só o tempo, né? Mas como que esse colaborador está disponível para fazer outra coisa nesse período, né? Seja planejar melhor a rotina dele, né? Esse tempo que é ganhado, e aí tem até na NR17, né? Na ergonomia, é sempre pensar assim, se é algo que o trabalhador está sempre fazendo, tem que estar mais perto possível. Né? Você aplicou. A NR17. Exatamente. E é isso, né? São requisitos ali que vão só facilitar. Por mais que tenha uma estrutura que, a princípio, a pessoa olha e fala, nossa, é muita coisa. Por isso que a gente tem, né, equipes multidisciplinares, trabalha com outras equipes, e esse olhar de fora, ele é crucial. E qualquer ambiente de trabalho, a gente vai criando vícios, né? O vício de executar aquela atividade. Então, por isso que sempre rever os métodos de processo daquela atividade, principalmente de laboratório, né? Porque segue aquele mesmo método. Então, quando você leva alguém que você falou que é muito importante, um consultor ou um auditor para rever aquele método de processo, isso faz uma grande diferença, né? Eu trabalhei um tempo em laboratórios, né, de pesquisa, enfim. E aí eu lembro que, às vezes, resíduo, coisas simples, né? Nanotecnologia. Eu levo o resíduo daqui para lá, tranquilo. Final do dia, o resíduo que eu gerei, eu mesmo levo lá, vou e volto. Se eu tenho um carrinho, por exemplo, não é tão mais fácil. Eu vou uma vez só. Uma vez só. Né? E aí, o tempo que você ganha ali, você tá apto, às vezes, a planejar o dia seguinte, a fazer outras tarefas. Descansar mesmo, porque o descanso ele é importante para a produtividade também, né? Exatamente. E a rotina de laboratório é muito puxada. Às vezes é uma rotina que é desgastante, às vezes pesada, dependendo ali da forma como está sendo executado, que não está sendo bem planejado. Exatamente. E outra coisa também importante da gente destacar nossa, quando você tem um planejamento de um espaço físico que você já planeja para aquela finalidade, ótimo, vai um arquiteto, uma pessoa que tem aquela, né, as expertises de altura, de bancada, de tudo que precisa, de uma forma que vai ser planejado. Espaço para perna. Espaço para perna, tudo. Porém, a maioria, né, a gente tem a grande maioria dos laboratórios, eles fazem adaptação de um espaço. Teve um momento de expansão, aproveitou ali aquele espaço, se engajou dentro daquele processo ali que estava e deu um jeitinho
para poder aquilo Brasileiro. ali acontecer. E aí, por isso que é bom esse olhar, porque assim, Geralmente. às vezes até essa adaptação que tá fazendo, porque claro, né, a gente sabe que, né, não vai ter talvez uma condição nem de financeira agora, nem para, né, porque às vezes tem uma Um prioridade orçamento um ali, pouco mais fechado, né, dentro do mas contexto. com o que tem já consegue adequar, né? Sim. Adequar da forma eficiente, não, né, deixando as coisas mais menos flexíveis ali. Então, por isso é bom ter esse olhar, principalmente quando não tem, né, essa avaliação de planejamento anterior. É, preliminar, né? A Uhum. NR1, ela sempre traz isso agora, né? Quanto a gente puder fazer preliminar, melhor. Estruturar o processo, o layout, tudo que for preliminar é o ideal. Nem sempre é o possível, né? Nem sempre o real é conforme o ideal, mas tem como a gente fazer essas adaptações de uma forma mais otimizada, né? Preparar melhor esse ambiente, às vezes, eu não posso parar uma semana. A gente já passou por isso, né? A empresa está mudando de endereço, tô com vários equipamentos novos, muita coisa nova, e já quer. Não posso ficar parado, né? Tem que agir aqui, tem que colocar, tem que voltar ao funcionamento. Mas às vezes uma tarde que você está com uma pessoa de fora, né? O Guilherme é um engenheiro de produção, então tem mais visão ainda dessa questão de otimização de processo. Você consegue posicionar melhor, porque eu já trabalhei em laboratório que às vezes a área quente está do lado da área fria, então a gente não consegue resfriar porque tem uma estufa ligada. Né? A Então, efetividade ali. e o quanto que você está exposto ali e também uma como mudança, colaborador a assim, essas mudanças de temperatura. Exato, e uma mudança assim gera muito transtorno e cansaço. Quando a gente fica cansado, a gente faz coisa errada. Os acidentes Então, acontecem. igual esse cliente mesmo que ela falou, o pouco que eu fui lá, ele falou assim, vem cá e dá uns pitacos aqui, né? Eu fui e vi que era uma simples mudança de layout dos equipamentos que ele tinha lá. Ele falou, nossa, ficou maravilhoso, me agradeceu. Mas não, é porque está tão cansado com a mudança, de transportar e tal. E a gente fez essa mudança e eu fiz a avaliação preliminar de risco e a avaliação ergonômica preliminar. Porque quando você faz esses documentos, que são os documentos mais simples, mas muito importantes, porque eles trazem nele uma visão dos próximos documentos. Por exemplo, a análise ergonômica preliminar agora tem incluso os fatores psicossociais, tá, gente? Então explica pra gente. Esse é um A gente já ia ponto. entrar Já ia A falar gente vai desse entrar? detalhe, né? Já Tá. vamos Porque falar. hoje em dia, quando se trata ali de pessoas, a questão Uhum. dos fatores, né, os riscos psicossociais, são fatores que são muito importantes e devem ser levados em consideração. Porque o que nós falamos lá no início, não é só a questão de uma norma para poder ter uma qualidade no final, mas tudo que está envolvido. E quando se trata de pessoas, que é uma das peças fundamentais de todo o processo, né, como você mesmo falou, Thaisa, a pessoa passou mal, a pessoa vai ter que ser afastada. Aquilo ali vai impactar de uma forma talvez severa dentro de toda a rotina do laboratório, da organização. Então não é só aquele, porque eu tenho que cuidar da pessoa, porque a pessoa está estressada. Não é isso. É Não. todo um fator que ou você gera um desgaste para toda a equipe, ou você consegue retarguar aquela situação e conseguir ter todo um controle do processo. Então fale agora sobre os fatores psicossociais, por favor. Vamos lá. Então, Só um adendo também, pessoal, porque a gente fez um podcast, a gente tem um podcast gravado com a Rafaela Azevedo, que é uma psicóloga, e que trabalhou exatamente nessa parte de recursos humanos, com a parte, né, de lidando com as pessoas, né? Então, ela trouxe muito essas mudanças psicossociais do que chega para ela nos consultórios, de como a gente poderia abordar esse assunto, mas é bem importante a gente ter esse olhar de vocês, né? Que é um olhar, né, que vai trazer técnico dentro do processo e uma avaliação do quanto as empresas elas devem se preocupar com isso, do quanto as exigências vão começar a vir em cima das empresas em relação a isso, para elas se precaverem, né? Então, assim, assistam também o nosso podcast com a Rafaela, para vocês também conhecerem um pouquinho dessa visão dela, e agora um pouquinho da visão da Thaís e do Guilherme em relação à parte técnica, né? E quantas empresas elas devem se preocupar em relação a essa nova alteração da NR1. Sim, quando eu estava falando da análise ergonômica preliminar e da análise preliminar de riscos, né, são documentos muito importantes porque você vai fazer um checklist reduzido dos fatores de riscos ocupacionais e dos riscos ergonômicos.
Então, a NR1 trouxe essa flexibilidade na análise ergonômica preliminar que facilita, porque você não precisa fazer determinado cliente, determinado laboratório, você não precisa fazer todas as documentações que tem gente que chega e fala assim, nós temos que fazer todas essas documentações aqui para mapear esse processo, para promover segurança jurídica. Não precisa. Quando você faz a avaliação ergonômica preliminar e essa avaliação preliminar de risco, você minimiza a quantidade de documento e minimiza também o plano de ação dos documentos mais robustos. Então, quando a gente fala da avaliação ergonômica preliminar com os fatores de risco psicossociais, o que a gente observou, né, Thaisa, foi assim, foi muito interessante a metodologia que a gente utilizou, porque você vê que a maioria, o empregador e o empregado jogam a culpa um no outro. Basicamente é Alguém tem isso. que ter a culpa nesse Alguém processo. é E as culpado. lideranças ali alguém ficam no culpado. meio do caminho tentando E as gerenciar a lideranças, equipe assim, né, ter é, os resultados e levar isso com conformidade, né, de uma forma sustentável. Então a gente vê também que as lideranças hoje estão sendo às vezes as mais afetadas pelos riscos psicossociais, que é como gerenciar tudo isso, né? exatamente. E na maioria, as lideranças estão nos auxiliando quando a gente faz o plano de ação dos fatores psicossociais. Mas como que a gente avalia, nós das QSEC, tecnicamente? A gente usa uma metodologia que é já utilizada, tá? Começou na Suíça, em Copenhague, e essa metodologia ela faz uma correlação de 4 dimensões do relacionamento no trabalho, né? Que é relações interpessoais e liderança, demandas laborais, né? Significado do trabalho e equipamento e meio ambiente. Então, dessas dimensões, tem vários itens, né, que promovem os riscos psicossociais. Então, a gente envia um QR Code para os funcionários da empresa e para a liderança, eles preenchem. Com esses dados, a gente consegue, através do nosso sistema, consegue correlacionar qual é o fator de risco psicossocial dominante naquela empresa. E a partir disso a gente faz um plano de ação para adequar. Então, a maioria das empresas que a gente já fez isso, a gente teve que mudar a cultura organizacional da empresa, né? Conversar com a liderança, fazer parcerias com psicólogas do trabalho e trazer palestras, trazer conversas mesmo, fazer o que a gente está fazendo aqui, sentar na mesa, conversar e ver qual que é o problema mesmo. Às vezes um simples diálogo ali Não é um conseguiria diálogo. resolver um problema que já estava incutido, oculto dentro da cultura da empresa e que estava causando todo um processo ali decorrente De daquela desgaste, questão de né? desgaste deles, Isso né? é muito interessante. E tem hora que é coisa simples, é uma coisa boba e resolve ali. Às vezes é uma questão de colaboração na equipe, às vezes em laboratório a gente vê muito isso, como às vezes é um trabalho, por mais que tenha uma equipe, acaba sendo individualizado, essas relações interpessoais ficam um pouco conflitantes, né? Então, às vezes, a forma da gente expressar para o outro entra na cultura ali que é normal expressar daquela forma e com o tempo isso pode gerar um desgaste, né? Mas o interessante da NR1 que o Guilherme trouxe, essa parte técnica, é que nem sempre é só o fator humano, né? Às vezes é uma questão de propósito também, né? Essa questão de significado do trabalho, às vezes a pessoa... e hoje a gente está vivendo muito isso, né? Uma geração que a gente precisa ter alguma conexão com o propósito. Então, às vezes, falta para o colaborador ali dentro da equipe, que está fazendo, às vezes, um trabalho simples, vamos dizer, falta ele se identificar com aquilo, né? E às vezes é papel da própria equipe, da própria liderança, trazer esse significado. Olha, você é importante, o que você faz é muito importante para a gente, para toda essa roda girar, para todo esse laboratório produzir, ter a certificação, né? Ter essa imagem no mercado e ser um lugar que as pessoas querem ir trabalhar.
Mas às vezes tem alguém ali dentro que está desmotivado. Eu só atendo o telefone, não sei. Meu trabalho é só imprimir coisa, levar para os outros, etiquetar. Mas o quanto que essa pessoa está promovendo benefícios para a sociedade como um todo. O que aquele trabalho, às vezes, dela de formiguinha, ele está impactando, porque isso traz uma visão de propósito pessoal e uma satisfação, né? Uma motivação maior. Quando a gente fala dos adoecimentos mentais, eles têm inúmeros gatilhos, né? E ter esse gerenciamento das emoções, lidar com as emoções, também é papel de promover saúde, promover bem-estar. A gente tem visto que não só os adoecimentos físicos, né? A gente fala, adoeceu por causa do trabalho, machucou, né? Às vezes perde algum membro, às vezes são acidentes mais graves, às vezes são mais simples, mas a gente tem visto, né, muitos casos de burnout, que é uma doença do trabalho. O burnout não tem nenhuma outra causa, além de ser uma sobrecarga do trabalho. E aí entra lá aquilo que a gente falou da CAT, entram várias coisas, não dá para a gente fugir. Está interligado, Está não tem tudo jeito. interligado, Tá exatamente. E o guia, né, que a nova NR1 tem um guia agora de fatores psicossociais que ele correlaciona a NR1 com a NR17, né? Então, não é só os fatores psicossociais ali no ambiente de trabalho que prejudica, né? Tem os fatores ergonômicos que tem que ser avaliado. Então, por exemplo, a iluminação, o clima do lugar, se o lugar for muito quente, isso promove fatores psicossociais também, porque o cara no ambiente com calor, ele se sente mais estressado. Já foi comprovado em indústria automobilística, por exemplo, se você usa iluminação branca, né, você aumenta 60% da produtividade de determinada linha de produção, mas você, em 10 anos, você está promovendo transtornos comportamentais também naquele ambiente. Então, essa junção da NR1 e NR17, ela é essencial para a gente, de novo, né, juntar tudo e fazer com tudo que a legislação trabalhe para a melhoria daquele ambiente. E promover uma produtividade sustentável, né? Porque não adianta a gente ter 5 anos ali, a empresa está com a produtividade altíssima e nos próximos 3, 4 anos ela está tentando reformular a equipe, porque a equipe que estava ali trabalhando está toda adoecida, está distante do trabalho, então aquele know-how, aquele investimento nos treinamentos, investimento em capacitação daquela equipe, sendo perdido porque aquelas pessoas não estão mais saudáveis, não estão mais aptas para trabalhar. Então, a gente teve também um podcast com a Cláudia Meia Diniz que falou muito sobre cultura da liderança, né? Sim. Roger, também vale muito a pena vocês Fundamentou assistirem. muito esse fator, né, do que também envolve a questão que para se ter a qualidade não adianta nada você ter só as regras, as normativas, mas isso não está incutido ali dentro da esfera do dia a dia do laboratório, da organização em si. Da liderança, né? Uma liderança preparada, eu acho que é isso, né? A gente tem que prezar muito por isso também. Então, assim, o que a gente percebe, então, Guilherme e Thaisa, é essa necessidade mesmo, né? Acho que não tem como fugir. E aí vocês veem que essas NRs são... a conformidade, ela é o caminho para a certificação, né? Estar conforme é a forma de vocês buscarem tanto, das organizações buscarem tanto o aval, né, dos órgãos regulamentadores, mas também das certificações. Exato. Exatamente. Elas vêm, como a gente falou, né? A empresa quer buscar a certificação de fora, né? E a norma interna, ela veio de fora já. Então, se a gente cumpre com a norma, com o jogo que está aqui, a legislação nossa brasileira, ela já está alinhada com os acordos com os órgãos de fora, né? Os órgãos internacionais. Então, se eu quero ter uma certificação para mostrar que eu estou no jogo internacional, eu preciso primeiro estar dentro da regra aqui brasileira, né? Da regra do jogo. Eu né? costumo dizer, né? E a gente está vendo nesse mundo de ESG, né? Que para a empresa ter longevidade, né? Existir no futuro, ela precisa ser certificada, ela precisa seguir essa tendência global, né? Então não tem muito como fugir, porque uma cadeia produtiva, ela vai acabar chegando nisso aí, né? Vai acabar chegando pequeno, né? Então, o grande acaba exigindo isso do pequeno. Então, não tem estrutura qual que é a estrutura da empresa que a gente começa a implementar uma ISO? Qual o tamanho da empresa? Não. Né? Se você começa desde pequeno, mantendo uma estrutura, mantendo os requisitos, né? Conforme você consegue crescer com
com uma certa conformidade, né? A gente costuma brincar lá na Equality, né? Crescer dói, né? Dói, Crescer dói. dói. E quando e para as organizações, né? Vamos tentar não doer tanto, implementando já o que precisa ser implementado, fazendo uma avaliação estratégica melhor, avaliando quais são os riscos né, que isso pode acontecer, pensando estrategicamente, né? Eu acho que isso é bem importante. Um dos principais erros que a gente vê muito é a questão da empresa preocupar com essa estrutura quando está grande. Sendo que ela Uhum. tinha que preocupar com isso quando ela está Contrário, né? iniciando. E aí ela já está sujeita a processos trabalhistas, né? Que a gente não falou disso, mas desde que a Já empresa está não incutido não dentro dessa cumpra, situação. exato, ela não está Né? Vai cumprindo com as trazer. normas dentro de um processo trabalhista, vai ser analisado tudo, né? O júri não vai olhar só para uma parte, vai olhar tudo. Então, a conformidade é como se fosse um alicerce, né? A gente quer ficar grande, não tem como ficar grande com alicerce pequeno. Se a base não for muito solidificada, como é que você cria uma boa estrutura acima dela? Exato. Então, constrói, né? Tô com um vínculo. Gente, as normas regulamentadoras, elas regulamentam até MEI. Até MEI. Então, Eu tenho ela não- CNPJ, não é só isso não. Não. então até quem é MEI já tem as normas regulamentadoras já prevêem condições ali especiais, mais Tem um simplificadas. tratamento diferenciado, né? Tem um Mas- tratamento diferenciado, mas já tem um tratamento. Então, É. se eu quero ficar grande, né? Eu quero minha equipe estar crescendo, eu quero ir além, atingir novos mercados, novos clientes. O primeiro lugar que eu tenho que olhar é para dentro, é para cumprir com essas normas, para aí em seguida, quando for fazer uma certificação, já está praticamente tudo ali, é só reorganizar. É igual a gente tem alguns clientes que é transportadoras, e a maioria das transportadoras parece que tem o objetivo de não regulamentar nada. É pelo contrário, né? Totalmente ao avesso do processo. Né? Mas aí quando eles começam a fazer os transportes, por exemplo, para uma empresa de construção civil vai levar carga, ela exige pelo menos o PGR, igual a gente estava falando anteriormente, né, aqui. Exige o PGR e o mínimo de documentação para ele prestar aquele serviço. Aí ele busca nós. Mas já busca querendo o documento. Fala, mas não é assim não, a gente tem que ir lá no Não é ambiente. só o papel, não. Vamos estruturar. Não é assim não. Tem Tem que toda uma estruturar. rede por trás e que Procura só já assim, ó, pago tanto, quero papel. Mas não Quero é só assim resolver mais. essa Acabou. questão. O PGR, esses documentos, eles não são só um simples papel. Eles são programas vivos que têm que ser continuamente modificados. Por causa do PDCA, das ISO, tudo. Com certeza. E nesse ponto aí, Guilherme, da ISO que você acabou de citar, como que vocês enxergam, né, esse critério, né, nos nossos ouvintes, que são laboratórios, a acreditação em cima da 17025, né, um dos principais ali pontos que o laboratório ele precisa seguir, essa questão das NRs, como que é esse engajamento entre a normativa e as NRs e qual que é o fator que elas podem contribuir dentro do processo? Assim, igual a gente conversou, as NRs é a parte, o compromisso e a conformidade, né? Para que as ISOs ganhem a força e a qualidade necessária para a certificação. Né? Então, elas andam juntas, né? Tanto em laboratório quanto na indústria. É necessário que as NRs junto com a ISO sejam o casal perfeito, né? ISO, NRs, é o casal perfeito para que você garantir a estrutura do seu laboratório, da sua empresa. As NRs, elas detalham, eu acho, bem mais, né? Às vezes elas direcionam o que precisa, né? O que precisa ser avaliado. E as NRs, como que vai ser feito, como que cada detalhe vai ser analisado, né? A gente teve também, só lembrando mais uma atualização que eu lembrei aqui, em relação a laboratórios, a gente tem hoje muito mais substâncias que precisam ser analisadas nos exames dos colaboradores, são marcadores biológicos, às vezes de já ter um adoecimento ou de estar tendo uma exposição acima do nível. No início, né, a gente falou que as normas estão em atualização, e aí é uma dica importantíssima para quem trabalha com laboratório,
é a NR9 continuar. Atenção, meus queridos ouvintes aí. Continue. Dica de ouro para vocês. Olha, muita atenção. Fiquem de olho na NR9, porque ela já foi atualizada, mas ela ainda vai ser atualizada em relação aos agentes químicos. Então, a gente tem a NR15, que tem as condições insalubres, mas a NR9 vai ter anexos específicos sobre agentes químicos. Na 7, a gente teve a adição de substâncias como acetona, tolueno, furfural, mercúrio, que às vezes são muito comuns nos laboratórios e já tem, desde 2021, os indicadores para fazer as avaliações clínicas nos colaboradores que fazem manuseio dessas substâncias para entender se está afetando a saúde ou não. Então, fica atenção aí para os laboratórios. É mais fácil evitar do que passar pelo problema, né, Nath? Não, exatamente, né? E como a Thaisa falou, o nosso principal recurso são as pessoas. Se a gente poupá-las, né, de ter algum tipo de doença, algum tipo de desvio ali no processo, né, isso é bom para todo mundo. Então, não cuidado só pensando na questão de produtividade ali, mas né, numa questão social mesmo. Eu acho que isso é muito importante, sim. E aí, como você falou, né, acho que as normas ISO, elas são aplicadas para várias áreas. Então, elas não podem especificar claramente como deve ser feito, porque é aplicado, né, para segmentos diferenciados. Então, por isso a gente tem NRs aplicáveis a cada tipo de segmento, né? Claro que tem algumas NRs que são aplicáveis a todos, que são, né, de abrangência geral, como a NR 17. Isso, a 1 também. A NR1, a 7, a 9 e a 17, são as gerais. As setoriais, aí engloba setores, né? Agricultura, construção civil, e tem as especiais, que é da parte elétrica, equipamentos e máquinas. Tem a parte de agentes biológicos também, as de setores, né? Eu acho que para laboratórios que fazem manuseio, né, com agentes biológicos, a NR32, ela traz vários requisitos ali, inclusive para laboratórios, em relação à questão da biossegurança. Então, muita coisa que a gente quer procurar em outros lugares, né, vai direto nas internacionais, nas NR já tem as diretrizes básicas ali do que tem que ser feito em relação a resíduo, manuseio de material biológico, as avaliações dos colaboradores para garantir que não está tendo nem contaminação do colaborador com os materiais, nem vice-versa. Exatamente. E uma coisa que o Guilherme citou logo no início ali, acerca do PDCA, que é algo contínuo. Então, não é um fator único que eu vou pegar aqui, vou fazer e pronto. É algo contínuo. E para que isso se torne contínuo, tem que ter as especificações, tem que ter, às vezes, talvez um curso, uma reciclagem, né, uma visão em cima do processo que está sendo feito. E como que vocês enxergam isso? Como que vocês administram isso nos clientes e também nos futuros clientes? Sim. Bom, quando a gente fala das NRs especificamente, quase todas prevêem treinamentos específicos sobre aquele tema que está sendo tratado. A gente tem a NR5, por exemplo, da CIPA, que ela incluiu, né, temas como assédio, enfim, sempre pensando em envolver todos os trabalhadores, porque tem a questão gerencial, as lideranças têm que ter capacitações e treinamentos, mas quando a gente fala de normativas, a gente tem que envolver toda a equipe de trabalho. Todo mundo tem que estar capacitado ali para entender quais são os riscos inerentes daquela atividade e os eventuais, né? O que fazer em caso de emergências, por exemplo, foi uma atualização também que a gente teve nos últimos anos. Como lidar com essas emergências. Então, e os treinamentos é isso, não tem como fazer. Eu faço aqui 1 ano, estou treinada. São treinamentos de poucas horas, às vezes 4, 8 horas, 12, que, claro, são muito ricos. Eles trazem uma mudança ali na rotina do trabalhador, mas depois de 2 anos, 3 anos, a pessoa às vezes nem lembra mais. Então, tem essa reciclagem já prevista em norma. Treinamento periódico, né? São treinamentos periódicos, são às vezes mais curtos do que os iniciais, mas eles precisam também ser feitos, também estão sob fiscalização, tudo que a gente... são obrigatórios, né? A classificação, a capacitação, a reciclagem. Isso, são todos obrigatórios. É claro que tem os complementares, que são muito importantes, mas não adianta, às vezes, a
a gente está buscando fazer aquele extra, né? Estou fazendo um treinamento específico aqui para minha atividade, excelente, é necessário, mas os obrigatórios ali são o dever de casa que precisa ser cumprido. Então, explique mais para a gente, então, como a gente encontra a AskSeg, como a gente, né, os nossos ouvintes aí, né, podem contactar vocês para treinamentos, para consultoria, para fazer essa gestão nesse ciclo PDCA aí das NRs implementando aí nas organizações. Sim, a gente está no LinkedIn, no Instagram, como AskSeg Soluções. A gente tem o site também, askSeg.com.br. A gente tem uma plataforma de treinamentos EAD também, válida para a auditoria do Ministério do Trabalho. É uma preocupação que a gente tem, não só de fornecer serviços de qualidade, mas também que sejam válidos, né, sejam auditáveis pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Esteja tudo em conformidade ali com a legislação, inclusive com essas mudanças da legislação. E essas mudanças trouxeram, né, essa flexibilização, que é trazer o curso em formato EAD. Né? Então, nós oferecemos 117 cursos em EAD e esses cursos têm uma força jurídica por causa da própria certificação, porque tem um conteúdo programático por uma equipe multidisciplinar, tem o selo ICP, então a gente teve essa preocupação para fornecer isso. E para a audiência aqui do podcast, a gente vai abrir uma turma especial, Exato. né, Olha, Nathalie? gente, aí, ó, primeira mão para vocês. Olha aí, coisa boa. Para vocês que estão acompanhando aqui, se falar que assistiu esse podcast com o Guilhermo e com a Thaísa, olha, já tem coisa especial para vocês, hein? Exatamente. Tem muita coisa legal aí que a gente quer oferecer para os nossos ouvintes, né, Roger? Sim. Eu acho que o objetivo nosso, além de trazer muita informação, é a gente também apresentar para vocês Soluções. Não é só soluções. informação, mas a solução dentro da informação, né? Exatamente. Então, conta pra gente um pouquinho mais, Thaís, o que a gente pode aí oferecer e que a gente vai oferecer para os nossos clientes, para os nossos ouvintes. Isso, a gente vai fazer um treinamento em conjunto com a Equality, né, para falar um pouco mais profundamente sobre essas atualizações das NRs, já específico para... Hoje a gente falou muito geral, né? Uhum. Então, com a turma aberta, específico para laboratórios, aí entender realmente o setor de quem está interessado participar, quase ali uma consultoria para uma turminha, né? 1 horinha aí de treinamento, hein, gente? É um brindizão. Então você aí, laboratório, que está nos acompanhando, seja da área da qualidade, da área operacional, na parte técnica, ou até mesmo o CEO, né, o proprietário do laboratório, é algo que precisa ser focado. Não é simplesmente uma norma, mas uma regra que o laboratório precisa seguir. Mas é algo que vai trazer um benefício quanto à sua estrutura, quanto ao seu dia a dia, quanto à forma de trabalho, até para que você possa evitar. Porque o objetivo principal é esse. Você se precaver para que não chegue até aquele ponto de risco, aquele ponto final no qual ele possa trazer prejuízos para o laboratório. Então esse é um dos pontos principais, a gente focar na qualidade, né, Nath? Exatamente, pessoal. Eu acho que a gente não pode deixar, né, de pensar nisso, de se atualizar, de trazer esses conteúdos importantes aí para que é uma engrenagem do laboratório, né? Então, a gente sabe que o Lean é muito importante, que a gestão da qualidade é muito importante, mas a gente tem outros dados, né? Outras áreas que a gente precisa de ter esse olhar, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso. Não podemos ser negligentes com essa área também, né? Não podemos ser negligentes. E nesse ponto, Guilhermo, Thaísa, qual que é o que vocês deixam como visão, como chave de ouro para a gente fechar aqui para os nossos ouvintes dentro dessa questão das normativas, das atualizações, quanto aos laboratórios? Olha, as NRs, as normas, né, elas são pontos norteadores. Elas sempre vão trazer benefícios para quem está cumprindo, tanto benefícios de competitividade, né, como benefícios internos mesmo, de fortalecimento de cultura. São ótimos norteadores, são multidisciplinares, então não precisa ser só, tem aquela empresa lá que faz os documentos de segurança do trabalho. Não, traz essa equipe para dentro realmente do seu laboratório, para falar com outros fornecedores que você tem, setor da qualidade, né, para entender como que funciona o dia a dia mesmo da sua empresa, do seu laboratório, porque isso vai trazer com certeza muitos benefícios de produtividade, de cultura,
E quando tiver uma fiscalização, você vai dormir tranquilo, não vai ter preocupação nenhuma, porque vai estar tudo em dia. E principalmente a gente esqueceu de falar, né, que é redução de custo, né? Redução de custo e economia, gente. Quando a gente implementa isso, traz redução de custo e economia. E isso a gente tem provas, várias provas. Então, faça o curso com a gente. Evidenciar aí, mais É. uma vez, né, que não é só importante o pensamento social, mas também o financeiro, né? Eu acho Uhum. que faz parte também da nossa proposta aí de trabalho, né, Com Rony? certeza. Eles andam junto, né? Eles podem andar junto. A gente pode fazer as campanhas para promoção de saúde de uma forma que seja estratégica também para a empresa, né? Não precisa ser um contra o outro. Somos todos um só. Um só, numa só visão para um só objetivo. Exato. E nesse ponto de objetivo é que a qualidade, o sistema, ele busca trazer esse fator, né? Então, você que está nos ouvindo, você que possui aí o seu laboratório já estruturado ou que esteja estruturando o laboratório, está iniciando, como foi falado aqui, não é algo para você pensar quando estiver grande, é algo para agora. Busque ali o parceiro certo que vai te auxiliar, que vai trazer esse agregamento. Então, a ASCSEC, ela está aqui para isso, para poder auxiliar vocês. Também o Gerência Lab dentro da sua estrutura, dentro do Lins, né, um sistema que vai te agregar todo o seu processo, desde o contato ali do cliente, na proposta comercial, até a emissão do certificado de análise, todo o ciclo ali com rastreabilidade, conformidade, todo o processo que a ISO 17025 exige, já está fundamentado e isso vai te garantir uma segurança nas suas atividades. Você não precisa preocupar com isso, deixe que o Gerência Lab preocupe e a qualidade, deixe que a Equality também preocupe com isso, né? Exatamente, pessoal. A gente fica sempre à disposição. A Equality tem essa premissa mesmo, né, de trazer, de falar muito sobre essa questão da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental. É o nosso foco, é a nossa meta. Então, a gente tá aí para poder prestar os melhores serviços para vocês em termos de consultoria, auditorias, treinamentos, né, com parceiros extremamente bons que a gente tem aí para treinamentos. Então, entre em contato conosco e saiba todas as informações através dos nossos canais de comunicação. Então, nesse ponto, eu gostaria de agradecer, Guilhermo, Thaísa, Eu que agradeço. pela participação de vocês aqui, por trazer esse conteúdo tão riquíssimo, dessas atualizações que houveram, porque são algo que impacta diretamente em toda a infraestrutura, não só de laboratórios, né, mas também de toda a organização da empresa no fator total. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Né? Pode ter certeza que terão outros episódios aí que nós vamos tratar, porque normativa sempre está em atualização. Exato. Então, não é algo que fica parado, né? Então, a gente sempre vai ter novas fazer informações. o PDCA. Tem que fazer o PDCA, justamente, Guilherme. Tem que fazer o PDCA do processo. Então, Colocar isso em nosso ação. próximo episódio, nosso próximo PDCA de episódio aqui, vamos trazer vocês novamente para a gente estar conversando sobre outros assuntos para ser mais fundamentado, mais dentro de partes técnicas específicas, que é o know-how de vocês. Então, muito obrigado pela atenção de vocês aqui, pela participação no nosso podcast. Nós que agradecemos. Obrigado. A gente que agradece pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E para vocês que assistiram o nosso podcast, fico de olho. Esse foi mais um conteúdo que o Gerência Quality trouxe para você. Espero que a gente tenha contribuído e que vocês se vocês tiverem dúvida, a gente fica à disposição. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Ficamos até o nosso próximo podcast. Se você não viu os outros que nós citamos aqui durante esse nosso podcast, vai lá nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, e você pode acompanhar todo esse riquíssimo conteúdo que já foi disponibilizado ali para vocês. Aguardamos na próxima. Vejo vocês no nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.